Bem-vindos ao Vox Talk, seu bate-papo de negócio e tecnologia. Estamos aqui hoje com Regis Lanza, coaching de liderança especializado em produtividade e comunicação, Alcides dos Anjos, diretor executivo, César Rossi, diretor de TI. Eu sou Márcio Rodrigues, arquiteto de soluções, e vocês estão no Vox Talk. Bom, galera, o bate-papo de hoje a gente vai falar aí de liderança e comunicação. Regis, é um prazer ter você aqui hoje com a gente, um amigo aí de longa data, trabalhou em grandes empresas. Eu queria aí que você falasse um pouquinho aí de você, Regis, por favor. Legal, Márcio, Alcides, César, primeiro, obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui com vocês de verdade. Parceiros de longa data, né? Não é conversa furada, já fizemos muitos negócios juntos. E o prazer é nosso receber aqui, hein? E eu tenho certeza porque a gente fez de verdade esse trabalho de parceria em várias frentes, né? Márcio, falando um pouquinho da minha carreira, eu trabalhei com minha formação em tecnologia, formação inicial em tecnologia. Nem todo mundo sabe, às vezes o pessoal se assusta com isso, mas comecei a trabalhar muito cedo com os padrões atuais, né? Padrões atuais muito cedo. 14 anos de idade já trabalhava e fiz toda aquela sequência de tecnologia que a gente conhece. Fui estagiário, programador analista de suporte. Trabalhei com mainframe, trabalhei com mini PC, AS400, ou seja, cara, estamos desenterrando algumas coisas. Amadureceu numa profissão. Né? Com certeza, cara. E quando eu tinha, na casa dos meus 24, 25 anos, eu recebi o primeiro convite para coordenar uma equipe. Por que isso é importante? Porque isso para mim foi um divisor de águas. Foi quando eu percebi que a tecnologia era legal, mas eu gostava mais de lidar com pessoas. E aí eu comecei a fazer esse trabalho de desenvolvimento com pessoas. Eu tinha meus 24, 25, estou com 53 agora, então foram quase 30 anos trabalhando com liderança de pessoas, trazendo projetos, trazendo produtos para o Brasil. E nos últimos, já faz aproximadamente em 14, fiquei 16 anos na Volkswagen, aqui na região do ABC Paulista. Desses 16 anos, 13 anos como executivo, e vai fazer 5 anos que eu fiz uma mudança na minha carreira, exatamente para ajudar a formação de líderes, entendendo a necessidade que os líderes hoje têm, líderes empreendedores, né? A gente às vezes separa isso, mas vocês são líderes enquanto diretor, mas são empreendedores, vocês têm empresa para tocar. E as necessidades são parecidas. Então, há 5 anos eu venho atendendo como coach de liderança, especializado em produtividade e comunicação, que é uma das grandes dores que o líder hoje enfrenta. Como é que ele faz o time produzir? E aqui deixa eu fazer um parênteses para quebrar um paradigma logo de cara, né? É impressionante, gente. Quando a gente fala em produtividade, a primeira coisa que vem na mente de muitas pessoas é: eu preciso trabalhar mais. Produtividade significa trabalhar mais. Não, é o contrário. Produtividade significa fazer o que precisa ser feito com o menor tempo possível. A falta de produtividade é quando a gente está enfiado num monte de coisa, fazendo um monte de coisa e não entrega. E comunicação. Parte-chave hoje em dia, como é que eu me comunico? Como é que eu digo o que eu espero do Márcio? Como é que eu digo o que eu espero do César? Como é que o César sabe o que ele espera de mim? Nesse desafio, a gente falar conversas bobas entre aspas, mas que se a gente não tem, traz um prejuízo gigante. Percebendo essa história, eu comecei a trabalhar com isso. Faz 5 anos que eu estou nesse trabalho. Certeza que esse bate-papo aqui vai ajudar a somar muito aí para o nosso público. Mas deixa eu voltar um pouquinho, que você falou que logo cedo você descobriu que você era a pessoa que gostava de lidar com pessoas. Sim. Eu já era o contrário, sempre fui tecnológico, gostava do 0 e 1, eu gostava de programar, se fosse tirar uma foto minha no passado, era aquele doido com um sanduíche mordido, um copo de Coca-Cola, meia-noite num PC, 8 bits, trabalhando. Eu queria saber de pessoas. Mas o mundo me mostrou que você precisa se relacionar. É isso. Você precisa se comunicar. E aí vem a minha pergunta, quando você fala liderança e comunicação. Hoje eu vejo muito mais um mote, aí uma puxada em relação à liderança, não tanto em comunicação. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais, por que hoje comunicação é uma barreira, é um desafio?
Cara, existem algumas coisas interessantes para a gente colocar. Primeiro passo é assim, vamos falar da história da civilização, sem contar, sem... Mas é uma coisa interessante, porque se você pensar, o que as primeiras comunidades que a gente tem, elas têm em comum? E aí o nome já diz, comunidade. Elas se juntavam. Elas se juntavam. E para que elas se juntavam? Porque elas perceberam que, enquanto elas estivessem em grupo, elas tinham mais chance de sobreviver. Literalmente era essa a questão. Estando em grupo, elas estariam mais seguras. Elas poderiam cuidar uma das outras, poderiam ter alimentação, poderiam buscar aquela pirâmide que a gente tem, a base da pirâmide, a gente consegue ter essa questão. Então, a necessidade de se comunicar vem desde que o ser humano é ser humano. Como é que você fazia os acordos para esses caras conviverem juntos? Com brigas, com discussões, mas até chegar num determinado acordo. Por que eu estou falando isso? Porque isso, na verdade, vai permear toda a nossa história. E o que acontece hoje em dia? Cada vez mais, os líderes principalmente, mas aí vale para a sociedade como um todo, né? Vale para todo mundo. Mas os líderes principalmente são sempre cobrados em relação a metas, e esquecem que, na verdade, quem precisa ou quem vai colaborar com a meta não é o conhecimento técnico, é uma pessoa. Eu gosto muito leio bastante, acompanho bastante o Simon Sinek. E o Simon Sinek tem uma frase que diz isso: 100% dos resultados são feitos por pessoas, 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas, 100% dos acionistas são pessoas. Se você fornecedores são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. A gente teve aqui um podcast que a gente gravou sobre atendimento a cliente, e uma coisa que o nosso entrevistado falou aqui sempre foi: um CNPJ é um CPF. É um CPF, é isso. CNPJ é um CPF. Ele pode ser um CNPJ frente ao mundo, mas quem está conversando, quem está negociando é um CPF. Exatamente, você não senta para discutir um contrato com uma empresa. Você senta para discutir um contrato com o representante da empresa, que é uma pessoa. Uma pessoa. É a pessoa que fecha o contrato. Então, a dificuldade, às vezes, cara, como a gente vê às vezes uma dificuldade de conexão, por apresentar uma coisa divergente. Às vezes você está esperando uma coisa, eu te levo outra, e o que aconteceu, na verdade, não é que eu não sei atender o que você precisa. É porque na nossa conversa, na nossa comunicação, não ficou clara a tua expectativa. Eu não consegui extrair de você aquilo que você precisava. E indo direto ao ponto, como é que você resolve isso? Como é que se resolve? Lendo um bom livro, aprendendo, porque também tem aquela massa. Sem dúvida. Você chega aqui e dá um estímulo na tua equipe. Um acha sensacional, o outro acha horrível, o outro acha que não foi mais que obrigação. E um não entendeu o que você falou. Como é que você resolve esse problema da comunicação? Alcides, a primeira coisa é assim, entender que a comunicação ela é uma habilidade que se desenvolve. Então, aqui já tem... Tem alguns que são mais natos, mas ainda assim é uma habilidade que você desenvolve. Então, a primeira coisa a entender é que não é uma chavinha que a gente vira. A partir de hoje, pronto, eu entendi. Virei comunicador. Fiz um curso no final de semana, virei comunicador. Não é assim. É claro que toda a formação que você faz, ela vai te ajudar de alguma forma. E aqui não tem segredo. É literalmente aprender as habilidades que você precisa e entender os fatores que influenciam uma comunicação. Eu diria para você, talvez, Alcides, que a primeira coisa que a gente precisa olhar quando faz isso é quebrar algumas regras que a gente entende, ou uma boa parte do mercado entende que é realidade, que não é. Por exemplo, quando a gente vai soltar um comunicado para alguém, a gente acha que todo mundo vai ter a mesma interpretação. Mas isso é óbvio. Cara, se tudo aquilo que fosse óbvio fosse aplicado, vamos dar um exemplo de um negócio que é óbvio. Eu gosto sempre de dar esse exemplo que é fácil, né? Tem muita gente que fala hoje em dia: não, eu quero ser sarado, quero emagrecer, quero perder peso, tal. Me diz 3 coisas óbvias que precisa fazer para isso acontecer. Eu preciso fazer uma atividade física recorrente, estamos de acordo? Eu preciso me alimentar bem, estamos de acordo? Eu preciso ou dormir, ou tomar água, estamos de acordo. Sim. É óbvio, não é? Por que as pessoas não fazem? Exatamente. Então, são simples, né? são simples. Então, o fato de ser Óbvio, de conhecimento público. Exatamente. Não é um segredo que ninguém te contou. Por isso que quando eu falo de desenvolver habilidade, não é só ter o conhecimento. Conhecimento sem prática não gera movimento. É óbvio. Se você não faz, vai continuar sendo óbvio, mas não vai ter resultado da mesma forma. Então, quando a gente fala da comunicação, entender e partir do pressuposto que
a comunicação ela precisa ser tratada diferente. Ela não dá para você generalizar a comunicação. Você pode criar, identificar alguns padrões para você comunicar de uma maneira adequada aquilo que você precisa. Em determinados momentos, você pode até falar em individualização, mas eu vou deixar a individualização de lado porque ela fica um negócio muito mais profundo. Vamos falar de como é que a gente aprende. Entendendo algumas coisas, por exemplo, Alcides, falar de gerações. A gente estava falando agora há pouco de gerações também. Hoje você tem no mercado de trabalho 5 gerações presentes. Você tem os baby boomers, geração dos nossos pais, que tinham expectativas diferentes, valores diferentes, expectativas de comunicação diferentes. E, em geral, como é que era a pessoa que estava no interior, migrava para as capitais para tentar sair do trabalho braçal da roça e vir para um trabalho numa empresa. Não tinha Muita indústria. Né? muita indústria, não tinha uma formação, mas naquela época a indústria precisava desse trabalho braçal, ela pegava essas pessoas, botavam para dentro da empresa e vamos trabalhar. Qual era a comunicação que eles tinham? Nenhuma. Eu mando, você Era faz. tudo unilateral. Unilateral. Eu mando, Era você uma faz. divulgação. É isso. E assim, e aí de você se questionar. Se questionar, vai embora, porque eu faço uma outra e vai embora. Então, a comunicação para essas pessoas na época era simplesmente eu mando, você obedece. Não tinha cuidado de como é que fazer. Cara, você não tem que Escolher palavras. Falo e era uma geração que acostumou a ser maltratada, a ser exposta. E muitas vezes até esse comportamento passou para a criação dos filhos. E hoje a gente mais madura entende que na verdade não era porque os nossos pais tinham problema, é porque eles também viviam e estavam acostumados com aquilo que eles também já tinham vivido com os pais. Não era porque era bronco ou faltava amor. Nada Era a forma disso. que ele convive. Aí a gente vem para a segunda geração, que é uma geração que a maior parte de nós Estamos aí. estamos ali, que é uma geração já diferente, uma geração que nós não queríamos viver o mesmo tipo de cenário dos nossos pais. Então a gente foi fazer faculdade, a gente foi estudar. Já tinha um nível de comunicação diferente, já tinham coisas que nós não aceitávamos, já tinham coisas que nós questionávamos. E temos que agradecer que eles viveram Sem daquela dúvida. forma, porque eles nos incentivaram a essa busca de ruptura. E essa melhoria. Quantas vezes aqui, cada um de nós, acho que falando com os nossos pais, a gente escutou várias vezes. Qual que é o teu objetivo? É que você se forme numa faculdade. Exato. Você termine uma faculdade. Exato. Então, era o incentivo deles. Então, era a forma que eles tiveram de fazer com que a gente crescesse. É, E de exatamente. dar a oportunidade pra gente que ele não teve. Exato, cara. A gente escutava muito isso, né? Eu quero que você tenha uma oportunidade que eu não tive. É, exatamente isso que o César falou, né? Eles, com certeza, eles vinham de uma outra realidade, né? De uma outra experiência, né, Regis? Que eles não queriam que a gente passasse. Sem É dúvida. que isso, na verdade, sempre foi o discurso de qualquer pai, né? Sem dúvida. Eu quero que você estude porque eu não quero que você faça o que eu faço hoje. É isso. E quando a gente fala, fechar esse cenário da comunicação, quando a gente fala isso desse público, eles tinham um modelo, um desejo. A nossa geração já era um pouco diferente na comunicação. A gente também tinha uma certa permissividade hierárquica, pensando, e aqui não tem gente, e aqui não tem conceito do que é certo ou o que é errado, para deixar isso aqui É o bem. que aconteceu. Era o que acontecia, né? A gente tinha um respeito hierárquico. O que você fala do respeito hierárquico? A gente não questionava professor. A gente não questionava a ordem de pai e de mãe. Sim, Então, quando a gente foi trabalhar, o chefe também era uma figura que a gente não questionava. sim. Conforme a gente foi crescendo na carreira, a gente começou a se posicionar. Então, também não havia uma necessidade tão latente da comunicação fluir naturalmente. Porque, na verdade, tinha muito ainda do eu mando, você faz. A gente conversava aquilo e começava a nós trabalhar. tínhamos apenas um chefe, porque você não podia pular a Exatamente. hierarquia de jeito Exatamente. Quando a gente fala da hierarquia, exatamente Hoje isso. você fala com todo Meu Deus do céu. que ela é. Pular etapa era um negócio absolutamente absurdo. E basicamente, né, a gente era focado exatamente na execução, né, Regis? Sim. Acabou. Execução. Muitas vezes a gente não estava muito preocupado assim em pensar, né, Regis? Pensar assim de uma forma mais estratégica ou Sim. etc. A gente simplesmente executava. Isso que você falou está muito conectado com a questão da comunicação. Qual que era o foco da comunicação na época? Era comunicar como devia ser feito, para garantir que a produção estava Esse é o padrão, exato. não era comunicar estratégia, não era comunicar porquê. A preocupação era
Tanto que uma das coisas que mais se tem quando a gente olha Uhum. na parte produtiva, a gente aqui acostumou a andar em linha de montagem. eu também falo. O que que a gente encontra da linha de montagem lá atrás já e que permanece até hoje? As instruções de montagem. Uhum. Cada tato Passo tem 1, a passo instrução. 2, Então, passo era 3. comunicação. Era o foco da comunicação estava em como você faz. Uhum. Não me pergunta por quê, não me pergunta de onde é que veio. Uhum. Faça. Tá aqui. Tá claro para você o que você tem que Sim. fazer? A capacidade de questionamento ela era muito reduzida, né, Regis? Aliás, por um tempo, até quando havia esse questionamento, ele, dependendo de como era feito, era mal visto. Tinha essa E eu questão. só mudaria assim, eu não sei se era capacidade ou era possibilidade. Possibilidade. Capacidade a gente tinha, Sim, mas você não possibilidade. podia. Isso. Mas você estava falando das gerações, né? Você ia passar para Sim, terceira. mas isso que você falou tá certo, bem colocado, porque era a possibilidade. Ai da gente ser. Então, mas aí a mente começou a abrir. Porra, Começou a eu abrir. preciso criar essas frentes, né? Sem dúvida. Essa é a geração X. Aí veio a geração Y, os millennials, que a gente fala agora. Já com uma outra pegada. Já uma geração, a primeira geração que foi exposta de verdade ao advento da internet e da comunicação. Então aquilo que faltava pra gente, que era informação, para eles sobra. Uhum. É ao contrário, é o excesso. Aí esta questão começou a fazer também, a permitir que eles tivessem acesso às informações e começassem a perguntar, a questionar algumas coisas. E aqui começou a ter o primeiro choque de realidade, porque quando esses caras começaram a chegar no mercado de trabalho, eles começaram a perguntar por quê. Alguns líderes, alguns chefes, Estavam preparados para estavam preparados. Outros entenderam isso Estavam. como uma prova. Sim, não. sim. Como assim? Você está me perguntando por quê? Sim. Mas, chefe, eu só quero saber por quê. Eu não estou questionando dizendo que você está Porque eu mando Eu só estou querendo entender por que fizeram dessa forma. Porque, Regis, na verdade, assim, né? Antes da internet, a gente confiava piamente em toda a informação que era passada para você, né? Até porque você Geralmente ela devia... era distraída onde- ou da onde- transferência entre pessoas, né? Um superior que passava para Uhum. subordinado, ou de literatura. Sim. Era livro. E você Tinha tá, pouca. principalmente no nosso Sim. meio, né? Que é técnico, Pô, era a literatura limitadíssimo, é cara. inquestionável. Era limitadíssimo. Eu lembro de uma vez, falando de tecnologia, cara, eu trabalhava numa empresa de tecnologia, né? Coisa moderníssima para a época, tá? Uhum. Então, como é que era uma transmissão de arquivos ou comunicação? Eu tinha um modem da... Pô, cara, Telesp. Em São Paulo foi Telesp. Telesp. né? Telesp. Eu tinha um modem da Telesp na minha mesa, que ocupava um teco desse Meia tamanho na mesa. mesa, em PAC X25, Nossa. para transferir arquivo para a Suécia. Uhum. Legal. E como é que eu era o suporte desse produto aqui no Brasil? Uhum. Qual que era a minha cadeia de informação? Quando eles vieram aqui para o Brasil para dar o treinamento, a gente fez o treinamento. Uhum. Então, foi aquela, a transmissão de informação que você acabou de trazer, e o manual. E o manual que foi, Sim. ficou. Ficou. E quantas vezes eu me lembro de ter pego umas situações que era assim, né, cara? Pô, não estava funcionando, deixa eu ver o manual. Você rodava o manual, eu rodava, achava. testava uma, testava dois, testava três, não funcionava, aí tinha uma última instrução. Chame o suporte. Ah, O suporte sou eu, cara. Acabou o ciclo, né? Acabou Não tem mais o ciclo. onde pesquisar. Nem eles não tinha como se achar, porque, cara, não tinha uma. Deixa eu mandar um e-mail para você falar. Não tinha esse tipo de cenário. E não era habitual você ligar para esse cara para conversar com ele, para tirar uma dúvida. Primeiro custo e Imagina. segundo, assim, como você não aprendeu? Exato, exatamente. Não E tinha você isso. tinha que resolver. Você tinha que resolver. ou como a gente falava normalmente, é o seguinte: se nada mais do manual funcionava, desliga a tomada e liga de novo, né? Aquele terminal DBM, o grandão, cara. 3270. 3270. 3270 ele tinha no manual lá pra você dar um tapa. Tapa. Literalmente, você dá um tapa. Alinhar o Tinha no manual. Tinha no manual. Você dá um tapa no Lado direito. desenho da mão, o local do tapa, né? coisa maluca. Mas sim, era um modelo de comunicação. Mas percebe, tudo que nós estamos falando aqui, até agora, nós estamos falando o quê? No como. Sim. Né? É como fazer. Então, essa geração foi tratada com esse padrão de comunicação. Sim. Chegando os milênios, vindo
A Com internet. toda a questão da internet, a informação mudou. Sim, Os caras tinham e-mail, passava a ter e-mail, passava a ter acesso a pessoas do outro lado do mundo, sim. podia falar com quem quisesse, podia acessar a rede social. Mudou o padrão de comunicação. Então Uhum. ficou mais comum você falar, você discutir ideias com eles. E em acesso à relação a informação mais livre, né? Até porque acesso você à informação pegava livre. 3, 4, 5 tipos de informação e ia questionar. isso. Exatamente. E aí começou a ter uma nova necessidade. As pessoas precisaram entender que a comunicação agora não era assim, eu falo e é verdade. Porque a pessoa, até então, ela tinha que acreditar porque ela não tinha ideia se aquilo era verdade ou não. Uhum. Agora, se eu falo Sim. que alguém dá um tapa no computador, alguém daqui a pouco vai no Google lá e vai ver, escuta, se é verdade ou não. E vai achar, e de repente ele vai chegar lá e vai dizer, ó, o que você está falando aqui não acontece, cara. Sim, Por que você está falando isso? sim. Então, a responsabilidade da comunicação mudou. Uma outra coisa que mudou, se a nossa geração era a geração que queria se formar, queria colocar, nós criamos uma geração para também ser diferente daquilo que a gente vivia. Uhum. E esta geração, a gente disse o seguinte, olha, você não precisa ficar o tempo inteiro ali, você pode buscar o que é melhor para você, faz o que você gosta. E tá errado isso, velho? Não tá errado. A única coisa é que toda a decisão, ela tem consequências para ela. Então, essa geração, ela é muito mais desapegada em relação às coisas. Então, para mudar o trabalho, para mudar isso não tem problema nenhum. Principalmente depois do fato da pandemia, até, essa geração potencializou isso em preservar ou priorizar o bem dela, a autoestima, o eu, né? O autocuidado. Se aquilo que eu vou fazer, ele Tá me afetando. me afetar demais naquilo que eu entendo como fazer bem para mim, cara, eu deixo fora. Eu prefiro mudar do que fazer isso. Uhum. Eu prefiro ficar 5 dias de home office em casa. Uhum. E aqui tem até um ponto. Isso não significa que ficar 5 dias de home office em casa seja positivo ou negativo. Uhum. Né? Até porque Em todos os cenários. você, Só uma decisão. eu tenho um ponto aqui que eu acho importante. Quando o pessoal fala assim, pô, ficar 5 dias por semana no trabalho é legal? Quando a gente ficava, a gente dizia, pô, eu não quero ficar 5 dias no trabalho, eu não quero ficar 5 dias no trabalho. Aí veio a pandemia. A gente passou a ter que ficar 5 dias em casa. A gente escutou, pô, tá na hora de eu voltar. Veja a hora. Veja a hora de voltar. Aqui. Claro que a gente está falando da maioria, não estamos falando do... Tem sempre as exceções que... O que a gente percebe? Talvez o meio termo, como sempre, é o melhor cenário. Uhum. São cenários híbridos que a gente está falando. Na verdade, tudo que é em excesso, ele é desgastante, né? Sem dúvida. Os excessos, como o nome já diz, o extremo, tudo que te leva ao extremo, seja para qualquer lado que a gente está falando, do que a gente vai falando, o extremo sempre vai desgastar. Amor é ótimo, paixão é sofrimento. Exato. Tudo é. E hoje, como é que um líder lida com, não com esse momento do jovem, eu digo assim, mercado em geral, Uhum. para ele melhorar essa comunicação? Bom, filhos, a primeira coisa é entender que isso existe. Então, isso que a gente acabou de fazer, bom, eu vou voltar no ponto que eu te disse agora. Pô, não é óbvio isso? É. Mas quantas vezes eu tenho falado com líderes nos últimos 3 anos de várias empresas, vários segmentos. É impressionante quando a gente começa a conversa de comunicação falando sobre esse choque de geração, o que a gente mais escuta é, cara, é verdade. Eu sabia, mas nunca tinha parado para pensar nisso. Eu sabia, mas nunca tinha parado para pensar nisso. Por quê? Ele age num padrão e aí não consegue se comunicar com ninguém. Exato. Toda comunicação que você vai fazer, você vai atingir alguém. Uhum. Mas é muito diferente atingir alguém do que atingir todo mundo ou aquela pessoa que você precisa. Sim. O nível de detalhe, o nível de informação. Então, se a gente fosse pensar de uma maneira prática, cara, o que um líder precisa fazer hoje? E quando a gente fala líder, vou dar 2 passos atrás aqui para a gente abranger mais pessoas. Uhum. Um pai dentro de casa é um líder, uma mãe dentro de casa é um líder, um professor é um líder, um treinador de futebol é um líder. Quando a gente fala líder, é interessante a gente desmistificar que é só aquele cara na empresa que tem a mesa e que tem a sala. É o cargo. Não é só isso. Na verdade, quando a gente fala de comunicação, a gente está falando para todas as áreas e para todo o cenário que envolve as pessoas. Né? Então, é primeiro entender que isso acontece. Vamos falar, vou começar com o caso de família e vou no trabalho para juntar as duas coisas. Eu tenho a graça de ter meus pais vivos até hoje e tenho 2 filhas.
a forma que eu tenho que lidar para falar com os meus pais não é a forma que eu tenho que lidar para falar com as minhas filhas. Sim, Sim. sim. Se eu tentar colocar tudo no mesmo balaio, eu não vou conseguir Não falar. vai atingir. Ninguém tem. Não, Mesma coisa dentro de uma empresa. Você fala para 20, 30 pessoas É a diferentes. mesma coisa. São padrões de comunicação totalmente diferentes, né? O primeiro passo, se dizer, é ter a clareza literal de que, cara, eu tô falando com pessoas diferentes, com realidades diferentes. Então, eu preciso adequar um pouco. Porra, mas dá trabalho. Claro que dá trabalho. É óbvio que dá trabalho. Aliás, se achar que tem uma solução mágica, uma varinha mágica, não tem, dá trabalho. Isso que você precisa entender. Você precisa desenvolver a habilidade que eu disse no começo. Como é que eu falo com os pais? Eu sei o que eles precisam. O lobo mau deles tem um tamanho diferente do lobo mau da minha filha. Sim. Meu pai e minha mãe, eles me ligam para perguntar, caso real, tá? Semana passada, minha mãe manda uma mensagem e fala: eu devo ter apertado alguma coisa errada no WhatsApp, tá acontecendo um negócio errado aqui. Mãe, o que tá acontecendo? Tem uma bolinha girando aqui. Eu falei: que bolinha girando? Ela falou: não sei, mãe, não sei, filho, tem uma bolinha girando. Eu brinquei com ela, falei: você tomou o remédio da labirintite? Pra ver se essa bolinha tava girando. Não, para de brincar comigo, me tira uma foto e me manda. Isso é o dia a dia. Mas era a inteligência Pegou o artificial do telefone do WhatsApp. seu pai, Tirou uma ele faz o print screen. Cara, exatamente isso. Como é que eu vou falar? Eu vou mandar um manual para ela? Não. A hora que ela me mandou, eu vi o que era, eu gravei uma áudio. Falei: mãe, isso aqui é um negócio, WhatsApp, fica tranquilo. Mas o que acontece? Comunicação. Sim. Era uma preocupação, porque eles não, aquilo apavora. Eles não sabem o que é aquilo. Tecnologia assusta. Pô, tá me ligando para isso? O lobo mau deles naquela hora era grande o suficiente para que eles me ligassem. Sim. A gente que tem essa oportunidade, né, de que você falou dos seus pais, a gente se preocupa porque no celular tem aplicativo de Um banco, monte de coisa. todo tempo tá alguém tentando ligar para fazer um golpe, então a gente põe medo. Olha, não clica onde não deve, não aperta, não passa informação. A ladainha que a gente faz com eles, com tecnologia, Por isso que vários deles ou seja, usam qualquer celular. clique fez pi, A eles gente falam. comunica para eles dessa forma. Pegando o gancho, a gente comunica para eles dessa forma. E o que a gente vai ter? A resposta daquilo que a gente fez. Né, o Então retorno. ela vai me ligar para ter aquela história. Uhum. Eu vou me comunicar com ele de outra forma. A minha mais nova veio aqui, ela já apertou. Na verdade, ela veio me contar. Olha que Ela veio dizer: olha, apareceu isso, já testei, já vi isso aqui, já colocou isso aqui. Então não dá para. faz o trabalho da escola sozinho. É isso. Traz isso pro teu dia a dia. Você tem no teu time alguém que tem 30 anos de casa e alguém que chegou no mercado agora. Com aspirações diferentes, momentos diferentes. Não dá para comunicar da mesma forma. Você tem que encontrar o caminho no meio para comunicar. E às vezes você vai precisar, em alguns casos, personificar, literalmente. Vai ter que buscar uma individualidade para você poder trabalhar aquilo. Quer ver uma coisa que exemplifica muito esse tipo de trabalho e que, cara, não dá certo? A empresa vai lá e solta um comunicado na intranet da empresa, achando que todo mundo entendeu o que está acontecendo. Tá. Esquece. Qual é que as empresas não costumam medir isso. Metade não vai ler. Primeiro, não vai nem ler, porque não acessa a intranet, porque não tem tempo para fazer ou não tem interesse. Quem entrar vai. Como é que. Vou fazer uma pergunta para vocês três. Quando vocês recebem um e-mail, a interpretação do e-mail é de vocês ou de quem mandou? Nossa. Nossa. Se a pessoa- A intenção pode ser quem escreveu. Perfeito. A intenção é de quem escreveu, mas a interpretação é tua. A mensagem que eu recebi é que eu interpretei. Se a pessoa esqueceu lá a letra maiúscula ligada e veio e-mail letra maiúscula, você já fica pedaço. Você está interpretando aquilo que você colocou. Então, a mensagem está lá, primeiro, não chega para todo mundo. Segundo, ela é interpretada por quem está recebendo e cada um pode interpretar da maneira que bem entender. Como é que a gente pode dizer que essa comunicação foi clara? Não houve nenhuma verificação, não houve nenhuma checagem para saber se tinha sido importante ou não. Como é que você faz? Exemplo prático, né? Como é que você faz isso? Pô, acabei de receber uma mensagem que é importante. Uma mudança de meta, alguma coisa. O que você pode fazer? Na época eu comecei com essa ação, na época do presencial, depois eu levei ela pro online, vale para os dois mundos e fico até hoje. Chegou alguma coisa importante. Legal, time,
Stand-up meeting. Não é reunião para contar piada. Stand-up meeting, não. O que é stand-up meeting? 15 minutos no meio da sala. Reunião curta, reunião objetiva. Time, vocês viram que saiu o comunicado tal? Então, primeiro, ó, intenção. Eu vou falar sobre tal comunicado. Tá. Vocês viram que saiu o comunicado tal? É sobre isso. Vocês entenderam que é sobre isso? Entendi. Alguém tem alguma dúvida? Legal. Se você fazendo isso, você atinge 100%? Não. Já melhorou, já aumentou. A minha atividade já Você foi. já aumentou demais o índice. E aí onde é que vem a individualização? Time, se alguém ainda tiver alguma dúvida, pode, por favor, me procurar para a gente tirar essa dúvida. E aí você entra na individualização. Qual que é o cuidado que precisa ter? Se você abrir uma porta, se você abrir o filtro, se você tiver uma dúvida, venha me procurar, por favor, receba a pessoa. Receba a pessoa quando ela vier e receba bem. Sim. Né? A pessoa chega na tua sala, ô Regis, eu vim falar com você, fala. Isso aqui, isso aqui. Você tá digitando. Bem, não, eu tô te ouvindo, pode falar. Segue aí. Como assim tô te ouvindo, cara? Né? Aí a pessoa fala, não, isso eu já disse. A pessoa não volta mais na sala para falar com você. A segunda vez que ele tiver dúvida, ele fala, pra que eu vou lá? Exato, você precisa ser coerente com aquilo que você está falando. Aquilo que você deu a mensagem, você precisa ser coerente. E esta é uma ação em relação à comunicação que faz com que melhore muito a questão da chamada. Quanto tempo você gastou? 15 minutos. Quanto de problema você evitou? Sim. Dias, valores, não dá para mensurar. Fazendo na prática exatamente o que a gente falou. Como é que a gente lida com as gerações? Você continua tendo uma comunicação que ela é geral, ela começa como geral, e o problema não é ter uma comunicação geral. O problema é parar no nível do geral. Você tem uma geral, você traz para o teu time com você explicando aquilo que é para que eles se entendam, que aí a interpretação fica diferente, né? Agora você está escutando o que eu estou falando, o papel, o texto, ele te dá uma margem gigante. Tipo, principalmente porque tem a interpretação, né? Não a interpretação da pessoa. Você está falando isso, você está pondo ênfase onde precisa ter ênfase. Aqui no texto você não consegue. É isso, você está personalizando onde é que você quer a atenção da pessoa. No texto a pessoa coloca a atenção onde ela acha que deve. Ali você consegue fazer isso. E você abre um filtro depois para quem ainda tiver esta dúvida poder te procurar. Resolve todos os problemas de comunicação? Não, mas é um passo muito importante. Porque pega esse mesmo modelo, extrapola agora, a hora que você for falar sobre meta, a hora que você for falar sobre objetivo de projeto, a hora que você for falar sobre feedback. É o mesmo tipo de cenário. Você extrapola para isso. Regis, então a gente pode considerar talvez que, por exemplo, cada vez mais os processos dentro das empresas, né, eles estão sendo sedimentados. Né? Então, cada vez mais o trabalho isolado ele está sendo extinto, certo? Vamos pensar dessa maneira, né? Cada vez mais, todo o processo que você tem dentro da sua empresa, você está sedimentando ele, você está envolvendo outras pessoas dentro de uma determinada atividade. Então, você acha que você considera que a comunicação hoje passa a ser uma estratégia para a empresa, então? Ela deveria ser. Sem tratar a comunicação como algo estratégico, deveria ser papel fundamental. Eu ia até fazer uma pergunta parecida com essa. Eu ia falar para você se hoje a comunicação é um dos maiores desafios da produtividade e da liderança. E cara, posso dizer isso, foi ano passado, teve um evento, cara, vai me fugir o nome do evento, tá? Vai me fugir o nome do evento. Mas foi um evento nos Estados Unidos, foi um evento que as Big Techs estavam todas presentes. E aí foi perguntar, o palestrante disse assim, quem tem problema com tecnologia, levanta a mão. Levantou a mão. Quem tem problema com a parte de negócio, levanta a mão. Uma outra parte levantou a mão. Quem tem problema com pessoas, todos levantaram a mão. E o problema não é com as pessoas. O problema é que se você não comunica, as pessoas acabam virando um problema. Então elas precisam ter, porque é um consenso, todo mundo hoje tem esse tipo de problema em tratar. Como é que a pessoa responde, como é que ela não responde, como é que ela reage a um estímulo, como é que ela não reage a um estímulo. E você ter a ideia de como é que você se comunica e entender que o que você trouxe dos processos, Márcio, é fundamental. Porque hoje,
Cada um tem uma parte do seu processo. Só que o processo, em 90% de qualquer empresa que você tenha, seja ela produtiva, seja ela de tecnologia, seja ela de representação, cara, um processo, ele nasce numa área e termina na outra. Ele passa por 2, 3 pessoas para começar. E se essas pessoas não conversarem, não entenderem que o trabalho ele é colaborativo, ele é colaborativo no sentido do processo inteiro, mas ele é responsabilidade individual enquanto cada um precisa entregar a sua parte. Se não houver esse cenário e não houver essa discussão, o que acaba acontecendo na prática? César, eu fiz minha parte. Por que você fez a tua parte, cara? Se eu não vender o produto lá no fundo, a gente fecha a empresa, mas todo mundo fica sem trabalho. O barco continua furado, né? O furo não tá do meu lado, né? Ele vai afundar, amigo. E na verdade, né, Regis, se você pensar, é aquela velha história. Às vezes você está sobrecarregado, né? E você fala assim, não, eu preciso de mais pessoas para me ajudarem. E beleza, você coloca mais pessoas lá, mas se você não se comunicar, né? Se você não conseguir passar, você só vai aumentar o problema. Um monte de gente trabalhando sem saber o que tem que fazer, não vai resolver o problema. Ô, Regis, agora finalizando aquela nossa passagem lá pelas gerações, né? Você acha que a geração Z está preparada para se comunicar, Regis? Ela está sofrendo desafios grandes, cara. Uma boa pergunta. Estou te perguntando isso. Eu não vou Leão da montanha, não vamos fugir da resposta. Eu acho assim, primeira coisa, eu nunca vou generalizar. Dizer que a geração inteira não está preparada é exagero. E existe um percentual grande que vai enfrentar dificuldades, isso já é dado científico, você tem várias pesquisas robustas dizendo que a tendência aqui é que tenha isso, e é uma tendência preocupante. Se você for procurar publicações médicas, eu comentei até com vocês dos bastidores do PubMed, que é um site que a gente coloca, tem vários estudos falando pós-Covid, que o afastamento do convívio, o afastamento das relações, o excesso de rede social como contato e não contato, relacionamento um a um, isso tudo está trazendo uma dificuldade inerente das pessoas em lidar com as dificuldades, o que está aumentando grandemente o número de pessoas jovens, principalmente, com crise do pânico, depressão, está aumentando assustadoramente até índices de suicídio. Então, quando a gente fala em relação às dificuldades, não é nenhuma opinião, já é uma constatação científica que tem. Por quê? Se trouxe muito as coisas para dentro do técnico e se deixou a relação humana de lado. Na prática, o Márcio me fez uma pergunta que eu não gostei. Se eu estou aqui, no pessoal, eu vou argumentar, eu vou falar alguma coisa. Se o Márcio fez uma pergunta que eu não gostei na minha rede social, eu vou lá e bloqueio o Márcio. É isso aí. Eu não me dou nem o trabalho de contra-argumentar. Eu nem penso em contra-argumentar, eu só vou lá e bloqueio. Só que na vida real... Ele não tem essa habilidade, né? E na vida real não é assim que funciona. E esse tipo de questão faz cura a primeira pergunta do Alcides. Como é que a gente faz isso? Desenvolvendo habilidades. E como é que a gente desenvolve habilidades? Tendo expostos a situações que nos permitem colocar habilidade. A equação aqui, Alcides, para fechar essa parte, é interessante. Conhecimento é igual habilidade adquirida, mais prática, mais repetição. Como é que você desenvolve uma habilidade? Primeira parte da habilidade, conhecimento. Desenvolver uma habilidade, eu vou buscar o conhecimento. Falamos disso. Conhecimento isolado, conhecimento sem prática, o óbvio sem prática sem colocar, conhecimento. Prática. Eu vou pegar aquele conhecimento e vou começar a colocar em prática. A primeira vez vai sair perfeito? Claro que não. A segunda vez vai sair perfeito? Não. Então qual que é a terceira parte da equação? Repetição. Acho que o papo tá bem bom. Aí a gente vai... Eu acho que vai ser uma websérie. Mas eu gostaria que você, sei lá, desse um recado aí pro nosso pessoal sobre produtividade e comunicação, hein? Qual que é o recado final que você daria? Não subestime a importância da comunicação para que você tenha uma produtividade, para que você tenha uma liderança adequada. Uma comunicação adequada, ela é base para que o resultado teu e do teu time aconteça. Beleza. Bom, pessoal, esse aqui foi mais um Vox Talk. Segue abaixo nossos contatos. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e dar um like nesse vídeo. E até o próximo Vox Talk.